Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre as cistites bacterianas. Então, o que é a cistite? Nada mais é do que um processo infeccioso e inflamatório da bexiga. Normalmente é causado por bactérias, mas não significa que só as bactérias vão estar levando esse processo infeccioso. Outros micro-organismos também podem estar levando, como no caso dos vírus, fungos, algas e micoplasmas. Destes micro-organismos ocorre mais nos animais que estão imunossuprimidos, tá? Quais são as principais bactérias que nós vamos estar encontrando nas cistites bacterianas? Tem aí algumas, né? A principal que nós vamos estar encontrando é a Escherichia coli. E quais são os sinais clínicos de paciente com cistite? Eles vão estar apresentando adisúria, polaciúria, estrangúria e hematura. Então, vamos entender um pouquinho de o que é cada um. A disúria nada mais é que aquela dificuldade ao urinar. Polaciúria ou polaquiúria é aquele aumento da frequência da micção. Estrangúria já é aquela dor ao urinar. Normalmente o paciente vem gotejando, são aquelas gotinhas, aquela contração abdominal. E a hematura é a presença de sangue na urina. Às vezes o tutor relata que está em forma de coágulo. E vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação das cistites bacterianas. No ano de 2019, teve uma atualização, o consenso sobre os processos de infecção do trato urinário de cães e gatos, e teve atualização na nomenclatura, tratamento, das cistites. Hoje são classificados como as cistites bacterianas esporádicas, que antigamente era conhecida como as cistites bacterianas não complicadas, e as cistites bacterianas recorrentes, que antigamente também era classificada como a cistite bacteriana complicada. Falando um pouquinho sobre as cistites bacterianas esporádicas. Então, normalmente ocorre mais em cães do que em gatos. As fêmeas saudáveis não gestantes, machos castrados e não possuem anormalidades anatômicas e funcionais. E elas devem ocorrer em menos de 3 episódios em 12 meses. E as cistites bacterianas recorrentes, elas devem ocorrer em 3 ou mais episódios em 12 meses ou 2 ou mais episódios em 6 meses. E investigue se o seu paciente tem uma alteração de anormalidade estrutural funcional, porque provavelmente ele terá. E quais são essas comorbidades? Endocrinopatias, doença renal, obesidade, alteração em próstata, tumor em bexiga e entre outras. E qual o diagnóstico? Precisamos dos exames complementares, não é apenas um exame de urina, a gente precisa de um completo. Então, o hemograma é bastante importante para a gente ver como é que está essa infecção. Bioquímico renal, precisamos ver se os rins já estão comprometidos, se o paciente já tem uma doença renal crônica de base ou se já desenvolveu uma insuficiência renal aguda por conta de um processo infeccioso. Urinálise, que é aquele exame ouro, para a gente fechar o diagnóstico se o paciente tem um processo infeccioso. Qual é a alteração que nós vamos encontrar em um paciente com infecção? Leucocitúria, bacteriúria e hematura. Urocultura com antibiograma, principalmente naquelas cistites recorrentes. Precisamos saber qual é o tipo de bactéria, o principal antibiótico que essa bactéria é sensível. A ultrassonografia para a gente ver como é que está a morfologia dos órgãos abdominais e a radiografia. E o tratamento? Tudo vai depender de qual cistite nós estamos falando, se é a cistite bacteriana recorrente ou a cistite bacteriana esporádica. Lembre-se, pessoal, nem todo tipo de cistite é causado por micro-organismos. Às vezes é apenas um processo inflamatório, uma cistite sem nada, tá? Então, a gente precisa descartar com os exames complementares. Precisamos utilizar, independente do tipo de cistite, anti-inflamatórios e analgésicos. Lembre-se, dói, arde, para quem teve sabe muito bem. E o antibiótico? Qual antibiótico eu vou escolher? Qual o melhor antibiótico para esse momento? Tudo vai depender de qual cistite nós estamos falando. Vamos começar um pouquinho das cistites esporádicas. Então, como já dito, teve uma atualização no ano de 2019 e que ele também fala da duração do antibiótico. Hoje, apenas com 3 a 5 dias já é o suficiente tratar a cistite. Não precisa mais uso prolongado de 7 a 14 dias. E precisamos sim, na esporádica, também fazer o exame de urocultura com antibiograma. Mas podemos tratar de forma empírica. Então, qual é? Se no exame de urinálise deu aquela presença que qual já foi dita, que é leucocitura, bacteriúria
E hematura, sim, já estamos diante de um processo infeccioso. Então vamos tratar de uma forma empírica. Quais são os antibióticos de primeira escolha? Amoxicilina, na dose de 11 a 15 mg quilo, BID ou TID, e a sulfonamida com trimestoprim, de 15 a 30 mg quilo, BID. E recorrente? Aí já é mais complicada, porque estamos falando daquele paciente que provavelmente tem uma anomalia, uma comorbidade, e a gente precisa tratar a base. Fazer uso de antibióticos de acordo com o resultado da urocultura e antibiograma, tá? Espero ter ajudado vocês e espero que vocês gostem um pouquinho do vídeo.